Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, verso 18. Meu Deus, meu Jesus. Meu Deus. Não sei se algum dos irmãos estão lembrados que aqui tem crente, tem a memória boa, a mente boa, para se cumprir o que o Senhor Jesus, que Deus falou. E eu disse que quando chegaria no último tempo, Ele ia imprimir a sua lei, a sua aliança na mente e no coração do ser humano. Disse que não ia mais fazer aquela aliança que Ele fez com o povo quando Ele tirou da terra do Egito, escreveu em tábua, em pedra, mas é assim na mente do homem. Não sei se algum dos irmãos lembra a última mensagem que eu trouxe aqui no dia de domingo. Deixa eu ver se tem algum aí lembrado aí. Alguém lembra? Quem mais lembra? Só lembra. Gisele trouxe 2 pregações das últimas 2, falou sobre Apocalipse, a igreja de Efésios, depois ela falou sobre Daniel. Diego trouxe uma última falando sobre Atos, capítulo 1, capítulo 2. Fernanda trouxe as 2 falando sobre Jó, sobre Eliseu. Neném sobre Sodoma e Gomorra, segundo as Pedros, exemplo. A outra última foi sobre o céu, êxito que ele leu. Luiz, na oração, trazendo João 15. Então, queridos, você vem na igreja, você ouve a palavra, você não guarda ela, você não guarda aquilo que você ouve, está difícil a situação. Em cada pregação que os irmãos trazem aqui, cada pregação eu guardo para mim. Eu guardo para mim, se fizer pregando sobre Daniel, exemplo de um servo vigilante, grande exemplo de um homem na Babilônia. Aquilo eu vou tomando para mim, aquilo eu vou tomando aquele exemplo para mim, eu vou guardando. Wallace trazendo aqui na quinta-feira, a hora da oração, Romanos 15, exemplo de servo que Jesus promete. E a gente tem que guardar isso. Se a igreja ela vem, ela não ouve, ela ouve, e quando sai na rua esquece, vamos trabalho. Então, o Senhor tem feito aqui. E Romanos capítulo 1, verso 18, foi a continuação da mensagem que eu trouxe na última vez aqui. Eu trouxe, né, lembrou aqui. Foi Romanos capítulo 1, verso 1. Aí eu parei até o verso 17, onde Paulo, pelo Espírito Santo, escreve: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Quando eu estava meditando essa mensagem, eu continuei lendo este capítulo inteiro. Só que o Senhor me fez eu parar nesse verso 17 para trazer aquela primeira mensagem. E ficou esse verso 18. E eu fiquei analisando este verso 18 em diante. E eu tento a ser obediente à palavra morta de Deus. Se é de acordo com a vontade de Deus pregar a palavra, ou se é pelo impulso humano, se é conforme o homem está vendo. Então, muitas das vezes eu fico com Paulo. Paulo disse que ele não procurou saber nada da vida de ninguém para não anular a cor de Cristo. E muitas das vezes você vai na casa da pessoa, você começa a ter conhecimento da pessoa, depois você começa a conhecer a vida da pessoa pessoal, particular, depois você quer aplicar isso para ela na igreja, não é assim que funciona. Então sempre eu tento procurar uma maneira se Deus vai falar comigo. E durante esses dias eu comecei a ver, porque eu digo isso, que Deus, Ele fala com o ser humano, não que Deus desça do céu e se apresente para falar com o homem, mas Deus fala conosco através de outros vasos que Ele usa. E aí esses dias eu sentado no trabalho, meditando nisso aqui. E aí teve um irmão que eu pus a paz do Senhor para ele, ou ele que pôs, eu lembro. E aí ele disse: eu estou aqui em São Paulo e abençoado, né? Aí ele mandou uma foto onde ele estava lá em cima do prédio, para baixo, assim, muito alto, que ele estava com a irmã. Disse assim: eu estou aqui vendo as maravilhas de Deus, estou aqui vendo as plantas se movendo, vendo a criação de Deus. Aí eu falei assim: Deus está falando fortemente comigo, né? Eu meditando essa palavra. E aí você vai ver que Deus, Ele quer falar dessa maneira. Então
Não é um impulso humano, é Deus que quer falar. Então Deus está confirmando, Deus quer falar comigo. Ele falando da criação de Deus, eu estou vendo o que Deus faz, as plantas se movendo, tudo que tem fôlego se move. Eu disse, Deus está falando comigo. Aí a gente foi na casa da irmã Gisele, trabalhar na casa do Wesley, na laje. E aí chega o irmão e fala para mim sobre Daniel na Babilônia, que os homens estavam procurando acusar Daniel. Nós não achamos aonde acusar esse homem a não ser na lei do seu Deus. O irmão Vanderlei. Aí diz, irmãos, aqueles homens já conheciam Deus, porque eles estavam dizendo que queria acusar Daniel na lei do seu Deus. Está querendo falar comigo. Aí a gente vem para o culto, aí está ali os 3 irmãos aqui, que depois termina o culto, fica a resenha, né? Aí tem 3 irmãos bem aqui, aí eu estou andando, chega um e diz assim, minha filha tem 5 anos, e você vê como está o mundo, as pessoas se agarrando em cima das crianças. Eu digo, Deus está falando comigo. E a gente vai guardando, porque a gente não vai agir por impulso. A gente fala, e essa mensagem já era anteriormente, eu vim examinando sobre ela, e eu falo para você que é muito duro para a gente trazer uma mensagem como essa. São mensagens que quase você não ouve pregar-se na igreja, mensagem como essa. Romanos capítulo de número 1, o verso 18, então o Senhor quis que eu trouxesse o recado dele. Então, agora que você vai ouvir o servo do Senhor lendo a mensagem, eu quero que vocês não fiquem olhando para o Albert, mas levando a sua mente ao céu e pensando, Deus, o que é que o Senhor está achando dessa mensagem? O que é que o Senhor está achando que o irmão Albert está pregando? Como o Senhor acha que ele está falando? Está te agradando? Leve a sua mente ao céu, que o Espírito Santo que falará com você. Amém? Diz assim, o verso 1, a idolatria e a depravação dos homens. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade de Deus pela injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Se a igreja puder ajudar as crianças a fazer silêncio, é muita atenção para mim. O verso 20 eu vou dar uma voltada de novo. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhes deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se os corações sensatos. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem incorruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Pois por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas, por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para que pratiquem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo defamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural, sem misericórdia. Ora,
conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Há uma necessidade da gente explicar esses versículos para a igreja. Quando Paulo escreve isso aqui, não tinha necessidade de explicar o próprio texto. Ele já explicava o que o Espírito Santo queria falar. Por isso que quando Jesus envia as cartas à igreja, ele diz: e quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Mas hoje nós sabemos que há uma dificuldade da igreja entender o mistério de Deus. A gente sabe que muitas das vezes há dúvida na mente das pessoas e ficam perguntando: como uma pessoa que não ouviu falar de Deus, como uma pessoa que não ouviu falar do Evangelho e morreu, como essa pessoa ela pode ser condenada e ela pode ser salva? Isso há dúvida na mente de muitas pessoas. Só que não tinha ninguém para responder, a não ser o próprio texto bíblico. Os próprios versículos responderiam. O próprio versículo está respondendo, 19. Ele está dizendo aqui bem claro, porque o que de Deus se pode conhecer já é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Todo ser humano, queira ou ele não queira, queira ele aceitar isso ou não, ele já nasce com o DNA do Criador. Ele já nasce com o DNA de Deus. O homem pecou lá no princípio. Depois disso, ele vem já com uma natureza má, ele vem com dois lados. Mas quando o homem peca, Deus ele diz: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. O homem sabe o que é bom, o homem sabe o que é ruim. Então todas as pessoas que morrem sem conhecer Deus, ele está dizendo bem claro: serás indesculpável naquele dia, porque Deus lhes manifestou através da natureza. Tudo que você vê se movendo, você vai ver que há alguma coisa criou, alguma coisa fez. E por que que Paulo começa a escrever isso aqui? Nós observamos que a gente não fala nada para ninguém o que a gente vai pregar, por mais que era Yasmin que vinha dirigir o culto, mas não vou falar para ela, não falei, ela falou para mim o que ela ia dirigir. Mas você vê o Espírito Santo já começando a falar. Onde Paulo começa a escrever em 1 Coríntios, folha 18, onde Paulo, por que Paulo está escrevendo esta carta? Ele está na região da sabedoria humana. Ele diz que tantos gregos buscavam sabedoria, buscavam entendimento, como os judeus pediam sinais. Mas diz: não, mas nós pregamos Cristo crucificado, que isso é loucura para os judeus, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Paulo está num mundo onde imperava a sabedoria humana. Para a gente voltar um pouco atrás, eu tive alguns dias conversando sobre algumas coisas com a irmã Gisele, com o irmão Sérgio, que a gente fala em 3 filósofos muito conhecidos, como Sócrates, como Platão, como Aristóteles. Esses homens que são da época de Alexandre o Grande, ali 300 e poucos, 400 antes de Cristo. Mas anteriormente havia vários teólogos, filósofos, que já procuravam descobrir as coisas naturais, as coisas da natureza. E o primeiro que surgiu foi Tales de Melito. Conversei um pouco outro dia de moto, correndo com o Neném, falando um pouco, ele falando sobre a questão, que ele até postou isso no vídeo, sobre o poder de Deus, os homens que foram na lua, e falando de lá, e Deus falando comigo, já dali nessa mensagem. Esse homem, ele sai, ele era de Melito, ele sai, ele vai ao Egito, que era a maior potência da época, da criação, das coisas agrícolas no campo. Ele chega lá e ele começou a olhar aquelas maravilhas, e ele começava a dizer: alguma coisa
regem em torno disso. Por que grãos? Por que frutos? Por que comida? Por que dá a bananeira? Por que dá o feijão? Eles chegam a uma conclusão que tudo isso regia em torno da água. A água que era a mãe de tudo isso. Esses homens começavam a ver a criação e eles começavam a botar o nome de um Deus em tal coisa. O Deus da água, Zeus. O Deus das alturas é Zeus. O Deus da água, Poseidon. Das profundezas, Hades. E eles começavam a botar Afrodite, a deusa da fertilidade, do amor, do casamento, porque eles começavam a olhar a criação e botar nome de Deus. Mas eles sabiam, não queriam reconhecer, mas sabiam que em volta disso, por detrás disso, tinha um Criador. E eles começavam a criar essa ideia. Um dizia que era o sol, tudo regia em torno do sol. Um diziam que era a lua. Aí quando chega Sócrates, depois desse, que eu não sei se não se cumpre também, que Daniel também está dizendo que ele não foi obediente ao Deus dos pais. Porque os gregos tinham os seus mitos, os seus deuses. E aí ele disse que não existia Deus nenhum. Existia um Deus que estava dentro da mente do homem. Era o seu próprio entendimento. Era o seu próprio intelecto. É daí que surge a sabedoria humana. É por isso que Paulo está dizendo que tanto eles buscam sabedoria. E daí surgem várias filosofias, onde o homem ele tinha que buscar a paz. Ele mesmo tinha que buscar a paz. Ele era o centro do universo. Ele tinha que buscar o próprio entendimento. O Deus estava dentro dele. É que eu falo longe. Amém. E que o homem tinha que buscar o seu próprio entendimento. O homem tinha que buscar os seus próprios prazeres. Isso surge que Paulo, na época, Paulo enfrenta grande batalha com os gnosticismos, epicúreos. Paulo vai enfrentando essa luta com esses homens. Quando Paulo chega pregando em Atenas, que Paulo vai explicar, dizendo: eu vejo que vocês são muitos religiosos, passando observando aí os objetos dos vossos cultos, eu vi que existe um altar de um Deus desconhecido, que é esse Deus que eu estou pregando. Eram muitos deuses, mas sempre o ser humano, ele sabe que por detrás de tudo existe uma divindade. Por detrás de tudo existe um Deus que criou todas as coisas, não querendo reconhecer. Então isso existe na mente de muitas pessoas, como já imperava desde o passado. Por que uma pessoa morre e essa pessoa, se ela não ouviu falar de Deus, ela pode ser salva? Às vezes as pessoas perguntam: o índio nunca ouviu falar de Jesus? Deus se mostra através da criação. Deus se mostra através da natureza. Irmão, mas por que Deus ele se ira com essas pessoas? Aqui no verso 18. A ira de Deus se revela no céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Por que Deus se ira? Aí as pessoas querem uma resposta. Só que o texto, o versículo está respondendo. Deus se ira contra toda a perversão dos homens que detêm a verdade dele pela mentira. As pessoas, elas escondem a verdade de Deus pela mentira. Elas sufocam a verdade de Deus para crerem em qualquer coisa que respalde o seu modo de vida egocêntrico, humano. Qualquer coisa, elas sabem disso. Elas sabem que existe um Deus. E dizem-se que os padrões morais das pessoas sempre são melhores do que o seu comportamento. Porque ela nasce com o DNA de Deus. Quer ver uma? Está vendo pessoas aqui sentadas? Está vendo alguma pessoa chamando palavrão? Está vendo alguma pessoa falando coisas indecentes aqui? Padrão moral dela. Ela está aqui, ela sabe que é um lugar que se fala da palavra de Deus. Ela sabe que esse lugar onde se fala de Deus. Tu vê, ela está santa. Ela está quietinha. Esse é o padrão que Deus deu para ela. Essa é a vida que Deus deu para ela desde o início. Do jeito que ela está aqui, ela deve se comportar onde ela chega. E diz que esse padrão moral dela, esse padrão de cristão dela,
é muito melhor do que o seu comportamento. Aí você vai ver o comportamento dela quando ela sai daqui. Como ela se comporta, como ela age, a boca, a falácia, os palavrões. Mas ela tem o DNA de Deus. Ela sabe que existe um Deus. Ela está aqui porque ela sabe que existe um Deus. A questão que Deus se ira contra ela é porque ela sabe que Ele existe, mas ela não obedece. Ela oculta essa verdade que Deus dá para ela, que ela sabe, mas ela não obedece essa verdade de Deus. E é por isso que ele diz que a ira de Deus, ela se revela do céu. É do céu, é a ira de Deus contra toda impiedade e perversão dos homens. Mas, irmão, na época que Paulo escreveu essa carta aos Romanos, na época isso já imperava, a desobediência do homem. Porque o que de Deus se pode conhecer já foi manifesto. O homem, ele tem um sentimento materno, paterno, ele vem com o DNA de Deus. Ele defende a família, ele aconselha os filhos, ele quer que o filho ande no caminho reto, ele quer que o homem e o filho andem no caminho certo. É um ateu que diz que não tem Deus, ele tem padrão, ele tem padrão de Deus dentro dele. Ele não quer reconhecer, e por isso que Deus derrama a sua ira sobre a vida dele. Conhece Deus. Então, ele está dizendo: olha, naquele dia diante do trono, eu não conheci, Senhor, tu serás indesculpável. Não tem desculpa. Ao verso 20. Porque os atributos invisíveis, eles eram invisíveis de Deus. Assim, o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. O sol, a lua, o vento, o poder de Deus, o que Deus faz, as pessoas sabem o que é Deus que faz. O próprio poder de Deus, a própria divindade de Deus, as pessoas sabem que Deus existe. Já foram manifestas desde o princípio do mundo, já são expostas claramente, mas elas se fazem cegas para enxergar. Irmãos, mas por que há uma necessidade de nós pregarmos o Evangelho? Há perguntas também. Você não pode passar batido. Tem pessoas se perguntando. Já se Deus se mostra através da criação, o Evangelho já é anunciado através da natureza, para que necessidade tem de pregar o Evangelho? Qual a precisão que tem de anunciar-se o Evangelho? Deus, Ele está se mostrando através da natureza, para você saber que existe um Deus, para você saber que existe um autor, um consumador da vida. Deus está se revelando através da criação. Mesmo assim, os homens não quiseram saber de Deus. Não quiseram saber Deus, não quiseram saber dele, se mostrando esses detalhes das coisas, não quiseram. Deus tão cheio de misericordioso, tanta misericórdia que Ele tem com nossas vidas, diz: eu vou descer. Eu mesmo vou descer. Já que não quiseram conhecer através das coisas, eu vou descer, me apresentar como Deus. Aí vem Jesus. Tu já sabia que existe um Deus. Tu não conhecia, mas tu sabia que existe uma divindade. Tu sabia que existe um Criador. Veio o próprio Jesus agora fazendo. Além de você saber que existe um Deus, veio o próprio Jesus fazendo agora tu ter relacionamento íntimo com esse Deus. Ter amizade íntima com esse Deus. E por que Deus nos desperta a pregar o Evangelho? É por causa do próprio pecado dele. O cega ele e não deixa ele lembrar das coisas de Deus. E aí por isso que Jesus diz: ide pregar o Evangelho, chacoalhe o pecador, dizer pecador, tu conhece Deus, pecador. Desperta, pecador. Desperta da tua iniquidade, pecador. Desperta do teu pecado, pecador, porque a ira de Deus vai se manifestar, pecador. Esse é o amor de Deus para conosco. Deus tem se revelado desde o princípio do mundo, dos seus sinais e maravilhas para a sua igreja. O que é que ele disse para Moisés em Êxodo capítulo 10, verso 2? Moisés,
para que tu conte aos teus filhos e aos filhos dos teus filhos quantos sinais e maravilhas eu fiz no Egito, como eu zombei dos egípcios, para que saibas que eu sou o Senhor. Deus se mostrando no Egito através daqueles sinais, Deus se mostrando através do mar vermelho aberto. Todos têm informação de Deus. Ou pensa que o ímpio não sabia? Sabia. O ímpio lá sabia quem era Deus. Ele próprio diz orar por Deus comigo. O próprio faraó. Quando Josué entra em Jericó, Rabi diz: eu já tenho visto o que faz esse Deus. Já conhecia quem era Deus. Já tinha informação de Deus. Todos conheciam quem era Deus. Então, homem, tu naquele dia, talvez tu pensa, tem uma desculpa porque eu nunca ouvi falar do Evangelho totalmente como ele é. E se eu morrer, eu não serei culpado. Paulo diz: os da lei serão julgados conforme a lei. E os que pecaram sem lei também perecerão. Sem lei também serão julgados. Todos conhecem a Deus, porque Deus lhes manifestou. E sabe o que é que vai no verso 21? Porque dentro desse conhecimento dele, não nos glorificaram como Deus. Não lhes deram glória, nem deram graças a Deus, agradecendo a Deus. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhe o coração insensato, para dizer: eu sei que ele existe, mas eu não quero glorificá-lo. Meu Deus. Eu sei que ele existe, mas eu não quero dar glória, eu não quero dar graça a ele. Que graça? Ações de graças. Por tudo, Senhor, que tu fizeste da minha vida. Muito obrigado. Eu conheço, Senhor, porque tu que plantaste, tu que deixa cimento, tu que dá o crescimento, tu que dá água para crescer, tu que dá o fruto para que me alimente. Não deram graças a Deus. Se tornaram nulos, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. É o seu próprio raciocínio, o seu próprio entendimento. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Sabe o que Deus está dizendo? Que não deram glória para Ele? É que Deus te fez um ser humano. Tu vai na casa de alguém fazer um trabalho, seja teu trabalho físico, teu trabalho do dia a dia, ou pregar o evangelho. Tu chega no culto no lar, tu vai chegar como aquela casa era tua? Não. Vai chegar como se aquele trabalho que tu vai fazer é teu? Não. Tu vai procurar como tu vai fazer. Tu vai procurar como tu vai te comportar naquele lugar. Como tu vai trabalhar naquele lugar, porque aquela casa não é tua. Tu está sendo enviado para fazer tal trabalho lá. A mesma coisa. Quando Deus te enviou nesta terra, foi para tu procurar fazer direitinho e saber que tu foi enviado a esta terra. Tu não veio fazer o que é próprio teu. Tu não veio em busca do que é teu. Tu não veio dar glória para ti. Ele está dizendo: tu tem um conhecimento que quando chegou já tinha tudo isso. Já tinha tudo isso, água para tu beber quando tu chegou, já tinha o pão para tu comer, mas tu tendo um conhecimento de Deus, tu não glorificou como Deus. Deus deu a vida. Está lá o dia inteiro orando na igreja, a mulher. Me deu um varão, tem umas que dizem assim: me dá um varão de canela de fogo. Tem umas que dizem assim: me dá um homem de Deus. Está lá buscando a presença de Deus. Aí Deus, Ele é misericordioso. Deus está pensando, conjecturando. Deus, antes que a gente fale, Ele já sabe. Está pedindo para fazer minha obra. Está pedindo para continuar como ela está fazendo, orando, busca em busca. Aí Deus dá. Aí começa a endeusar o marido. Esqueceu Deus. No lugar de Deus, estão dando a glória de Deus. A glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem do homem corrupto. Está lá o tempo todo orando para que Deus dê uma mulher canelinha de fogo. Deus dá. Aí começa a endeusar a mulher. A vida inteira ora para que Deus tire essa esterilidade, essa mulher que é estéril, e dê um filho. Deus dá. Porque Ele é misericordioso.
começa a endeusar o filho. Esquecer Deus. Deus dizer, tendo o meu conhecimento. E aí sabe o que acontece? Começa a entregar ao adversário. Porque só existe dois caminhos: céu e inferno. Só dois senhores. Começam a entregar a outros. Deus é que dá. Deus é que dá a vida. Deus é que dá o pão. Deus é que dá o ar que respira. E Ele espera receber a glória. Eu vi os louvores aqui que foram dados, só louvor e glória. Deus está dizendo, mudaram a minha glória. Não me deram glória, não me agradeceram. A pessoa está lá o tempo todo orando para que Deus, Senhor, me ajude que eu completo meus 60. Me ajuda que eu completo meus 70. Aí Deus vai dando os anos. Aí Deus está lá no céu esperando. Glória a Deus. Não, mas se apresenta e recebe os parabéns. Feliz aniversário. Deus está dizendo, esqueceram de me dar glória. Esqueceram de me dar graças. Quem está no centro hoje, irmão, é o homem. Quem está no centro hoje do culto, da casa, é o homem, era Deus. Mudaram a minha glória. Aí quando não é o homem, é animal. Aves, quadrúpedes, todo tipo. Hoje é cachorro. Mudaram a glória de Deus. Aí você olha, Deus está lá no céu. Eu estou dizendo, pergunta para Deus se eu estou preciso. O que eu estou falando, se Ele está apostando. Aí Deus está contente no céu de tudo isso que Ele está vendo. Porque inculca-se do sábio no seu próprio raciocínio. Aí Deus diz, tornaram-se loucos, tornaram-se nulos, reprovados. Porque mudaram a minha glória. Aí você vê o louvor aqui. Se a gente continuasse 24 horas, glória, mais de ti, menos de mim, que eu diminua. É isso que Ele queria 24 horas. Só os momentos que você vem dizer, diminua, Senhor, que eu menor de ti e mais de ti, menos de eu mais de ti. Será se isso é dentro mesmo? Ou se isso é só dos ladinhos para fora? Será que se glorifica? Será que se exalta? Será que se dá glória para Ele? E Ele diz que tu serás indesculpável, porque tu conhece, tu sabe que é Ele, mas tu não deste glória como Ele é, tu não deste graça para Ele como Ele é. Aleluia. Tu sabe quem é Deus. As pessoas, elas sufocam a verdade de Deus pela uma mentira dela, ok? Aí elas começam a criar deuses para elas. Elas começam a formar deuses. Esqueceram o princípio de Deus. Esqueceram tudo que Deus criou, tudo que Deus estabeleceu no princípio, a criação, a sua lei moral, tudo que Deus fez, o homem esqueceu. Pode consultar, pode ver a sociedade, pode ver a humanidade, pode ver a geração que nós vivemos. Talvez você não sabe disso porque pouco você examina as escrituras. Mas quando você se depara com ela, ela te mostra. Ela te mostra aqui. Olha aqui. E por causa dessa mudança, por causa que mudaram a glória dele, um Deus incorruptível, um Deus santo, fizeram-se semelhança de imagem de homens corruptível, porque o homem que Deus fez a sua imagem foi o primeiro, era santo. Agora estão fazendo do homem corrupto, bem como de aves, quadrúpedes. E por esse motivo Deus entregou tais homens à imundícia pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrar algo mais sagrado que Deus fez, a casa do seu espírito, para desonrar o seu corpo entre si. Por isso Deus entregou tais homens. Está se cumprindo isso que você está vendo, essa palavra? Na sociedade está se cumprindo isso que Deus está falando aqui? Ou não está se cumprindo? Ou Deus pode ter falhado, ou Deus pode ter mentido? Deus tem entregue porque Ele é bom. Algumas pessoas perguntam por que Deus, sabendo que a serpente engana Eva, por que Ele não impediu? Isso é a pergunta, já até me fizeram essa pergunta essa semana.
Deus, ele sempre deu livre-arbítrio ao homem. Porque de repente tu ia viver tão santo com Deus, Senhor, mas eu queria conhecer o outro lado da moeda. Ele não é esse Deus ditador. Ele te dá a liberdade, mas sempre te mostra os dois caminhos. Sempre te mostra o caminho do mal e o caminho do bem. Caiba você a seguir. E essas pessoas gostam, elas sentem prazer em seguir o caminho do mal. Deus, é isso que tu quer? Eu vou entregar a imundície pela tua concupiscência do teu próprio coração, para tu desonrar o teu corpo entre si. Isso Deus está dizendo aqui. Você não está vendo? Olha aqui, verso 25. Pois eles mudaram a verdade. Tudo que Deus fez no princípio é mentira, adorando e servindo a criatura no lugar do Criador, o qual é eterno benditamente. Hoje nos cultos acontece isso, nas igrejas se está vendo assim. É o homem que está no centro, o homem que recebe adoração. Eu falo da igreja aqui. Vai para a sociedade, é briga de política, é adoração ao presidente. Vai para o mundo esportivo, é o ídolo, é fanático, é louco. Adoração a essas coisas. E Deus, o Criador de todas as coisas, que nos dá tudo, está em segundo plano. É como se a ideia aqui que Deus está dizendo que derrama a ira dele sobre toda impiedade e perversão dos homens, que detém essa verdade dentro da mentira. É como se você estivesse dizendo ao teu filho: filho, é A, tá? Papai está indo, é A. Só que quando chegou ele disse é B. É como se fosse isso. Deus está dizendo é A e você está dizendo é B. A mentira. Mudaram a glória de Deus. A verdade é mentira. Os princípios de Deus é mentira. Olha aqui o verso 26. Por causa disso, aí vai sempre dizer, por causa desse motivo, que o mundo está assim. Por causa disso, nos entregou Deus as paixões. É o que eu quero, é o que eu amo, as paixões carnais. É isso que tu quer, filho. Tu quer viver em oração? Eu vou te dar o meu espírito. Tu quer viver no meu evangelho? Eu vou te dar o meu espírito. Tu quer viver na minha obra, fazendo a missão? Eu vou te dar encorajamento, eu vou te dar ousadia, eu vou te dar coragem para tu fazer, a tu agarrar tudo quanto é tipo de bicho mau, não vou te fazer. É isso que tu quer? Eu vou te dar. Mas não, Senhor. Eu quero os prazeres carnais. Eu te dou também. Eu te entrego também. Ele é bom. E por causa desses motivos, Deus nos entregou às paixões infames. Porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outra contrária. Ai, se eu tivesse água para beber. Quando você olha esse versículo aqui, eu já sei que tua mente vai. Mas não se limita só aí não. O modo natural da mulher. Por mais que está dentro das suas relações íntimas, mas é um modo natural dela, o princípio dela que Deus criou. Qual o modo natural? Como foi que Deus criou ela no princípio? Primeiro vem quem? O homem. Deus deu autoridade a ele para dar o nome de todos os animais da terra, lavrar o jardim, cuidar. Homem, Deus está dizendo que criou homem, macho, para entender um português mais claro. Homem, Deus o criou. E começava com homem, Deus, homem. Aí depois Deus viu ele sozinho, diz ele vai precisar de uma ajudadora. Vou fazer uma mulher também. Aí Deus dá um sono a ele, ele dorme. Deus tira uma costela, faz uma bela erva para ele. Segundo, para ajudar, auxiliar. Mas ele, homem, cabeça, princípio de Deus. Aí quando ele desperta, ele diz: isso aí é carne da minha. Isso aí é osso do meu osso. Ele está dizendo: sai dentro de mim. Eu tenho autoridade sobre
ela veio me ajudar. Adão está no campo, trabalhando lá, cuidando dos animais. Eva fazendo a comida. É por isso que talvez eu penso, não estou afirmando, que ela esteja um pouco ausente, colhendo fruto para comer, porque esse é o papel dela, queira ou não queira. Hoje já não é mais um doce, meu princípio, para fazer a comida, porque o princípio de Deus é o homem no campo, trazendo um pão, a mulher em casa, está na igreja. Paulo diz que sejam boas cuidadoras de filhos, boas esposas, mães que mudou-se o princípio de Deus. Elas estão nos campos trabalhando, os homens em carne de perna pro ar, e quando chega, elas dão bata de vassoura, porque não vai mais. Isso mudou, você está rindo, mas isso mudou o princípio de Deus. Principalmente a geração que nós estamos vivendo está mudada. Elas que estão trabalhando, elas que estão no campo. Estão em casa lá. Varrendo casa, quando nos varre, lava a louça. Quando não faz, ainda banho. Esse princípio de Deus mudou-se. E por outro lado, elas ficam em casa também, como já diziam os velhos, de perna por ar. Novela 24 horas. Aí o camarada no campo, ralando, quando chega, ela vai para casa, lava a louça. Mudou, querido. Meu Deus! O princípio de Deus mudou, não era isso. Aí Abraão vai ver os anjos vindo, corre, encontra com eles, diz: meu Senhor, para aí, faz depressa um bocado. Quem está fazendo a comida? Sara. Isso é que ela chama meu Senhor. Chama o próprio marido, meu Senhor. Princípio de Deus. Hoje é todo tipo de nome, as esposas põem os esposos põem as esposas. Mudou-se o princípio de Deus. Porque vocês pensaram que a atração do trabalho é o princípio, é um modo natural do que Deus fez. É dessa forma que nós estamos vivendo. E Deus está irado. Pensa um Deus que se ira quando a gente oculta a verdade dele por uma mentira. Pensa um Deus que se ira quando você está dizendo: eu fiz desse modo e vocês fizeram desse modo. Pensa um Deus que se ira. É por isso que a ira de Deus vai se revelar, está se revelando do céu contra toda essa impiedade e perversão dos homens que estão detendo a verdade dele pela mentira, pela injustiça. Aí você diz: está falando da mulher, mas vê o verso 27. Semelhantemente. É a geração de homens que nós estamos vivendo. Essa geração, quando a gente fala essas coisas, é machista. Essa geração está assim. Nós temos que respeitar. Deus não precisa da minha e da tua opinião para fazer aquilo que Ele já fez, para mudar aquilo que Ele já estabeleceu. Ele não muda. O princípio de Deus é o princípio. Eu sou o princípio e o fim. O alfa e o ômega é o princípio e o fim. Ele não muda o que Ele fez. Ele está dizendo que quem mudou foi nós. Mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem do homem corrupto. Mudaram. Desfizeram a verdade de Deus em mentira. É isso. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens. E Deus não deixa impune, e recebendo em si mesmo a merecida punição, fora a ira de Deus, muitos têm descido a sepultura, contraído vários tipos de doenças, recebendo em seu próprio corpo todo tipo de doença, porque mudou a naturalidade a qual Deus o deu. Aí eu vi o irmão dizendo: as crianças estamos andando, é homem com homem, mulher com mulher, e há quem diga: isso é normal.
E há quem diga que quando isso não tem problema, uma relação de duas pessoas do mesmo sexo, não tem problema, a não ser que não aflige, não inflige, não danifique a vida de ninguém, não tem problema. Ela se preocupa com isso, a não infligir a vida ou prejudicar a vida de alguém, mas elas esquecem. Elas estão prejudicando a vida do qual criou de uma maneira quase sincera. Elas esquecem disso. Cedo ou mais tarde, pagarão o preço, recebendo em si mesmo a devida punição. E a misericórdia dele é tão grande que numa manhã como essa, ele vem fazer você pensar. Ele vem fazer você refletir. Você sabe que existe um Deus. Ele quer que você se submeta a esse Deus. E o respeite como Ele criou, como Ele fez. Ame-os, que Ele está falando. Sejam zelosos com os meus princípios. Mudar a glória de Deus. E por isso, às vezes eu falo que Deus está em silêncio. Eu os entreguei. Então entregue-se às suas próprias paixões. O mundo está entregue. As pessoas disseram assim: Deus não existe. Existe, eu os entreguei nos próprios desejos. O que vocês desejam, eu os entreguei. Vocês querem isso? Eu entreguei o que vocês gostam. Olha só. Semelhantemente os homens também mudaram. O contato natural da mulher, em sua sensualidade, cometendo torpeza ao homem, essa deve si mesmo. Deve ser começamos. O que é isso? Os homens se afeminaram tanto, que as mulheres começaram a observar eles e elas começaram a crescer e virar machos. Elas começaram a virar homens por causa disso. Aquele macho, aquele homem que Deus fez, aquele homem que foi pregado aqui no domingo aqui e está morrendo da vida, e Salomão, vem cá, seja homem, meu filho. Novinho, seja homem, senta no trono, seja macho, líder desse povo. Não, a mulher fala. Aí elas começaram a criar autoridade e virar homem. Porque elas não atentaram mais ao princípio de Deus, esqueceram os princípios de Deus. Deus estabeleceu o homem, está lá. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido. Porque o homem é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Mulheres submissas ao esposo, esposa ama suas esposas. Respeite como esposa, mas você é a cabeça da sua casa. Você é o homem, você é o macho. Deus está falando. Mudar. Aí fica nesse negócio, e mulher com mulher. E Deus, o princípio deles foi disso: sedes fecundos, multiplicai e povoai a terra. E como duas pessoas do mesmo sexo. Contra a palavra de Deus, contra a verdade de Deus, mudaram a minha verdade por mentira. Jesus Cristo. Olha só, o verso 28. E por haverem desprezado, sempre Deus diz: por haverem rejeitado, por haverem desprezado, por haver ocultado, por haverem desprezado o conhecimento, sabendo esse básico conhecimento de Deus pela natureza, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, Deus os entregou a uma disposição mental. Já estão com a mente cauterizada, ao ponto de dizer que tudo é normal. E a palavra diz o quê? Não te conformeis com este, mas transformai-o. Deus os entregou a uma disposição mental reprovada. Tudo que faz é reprovado. E dizendo que Deus está no controle. Dizendo que Deus, para nada disso, Deus está ligando. Estão entregues às suas próprias mentes, aos seus próprios desejos. Então nós temos que ter cuidado. Senhor, como é que eu não paro de desejar tal coisa? Como é que eu não paro de olhar tal coisa? Como é que eu não paro de pensar em tal coisa? Peça para Ele, Senhor, tira, porque isso está difícil. Muitas das vezes é os desejos que você já vinha criando e sentindo. Deus entrega.
Isso te leva à perdição. E tu sofrerás a penalidade devido ao teu erro. Porque tendo esse conhecimento de Deus, sabendo quem Deus é, não deram crédito nem a Deus. Por isso Deus empregou a uma disposição mental para praticarem coisas inconvenientes. O que acontece? As pessoas elas formam o próprio Deus na mente, porque não é esse Deus que elas criaram. Elas criam um Deus de si mesmo. Elas decidem o que esse Deus pode fazer, o que esse Deus pode ser para elas, e aí elas sofrem uma decepção porque não são deuses. É maléfico, só tende para o mal. E aí é que Paulo vai dizer aqui, no verso 29. Aí elas ficam cheias de toda injustiça e malícia, porque abandonaram o princípio de Deus. De toda injustiça e malícia, avareza, maldades, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo defamadores. Porque isso não é o princípio de Deus. Isso não é fruto do Espírito Santo. Bondade, benignidade, longanimidade, domínio próprio, mansidão, princípio do Espírito Santo. Isso aqui é do erro do homem. Por isso que tu vai ver pessoas cheias de ódio, pessoas cheias de inveja, contendeiros, falasteiros, só vive brincando em confusão, porque abandonaram o princípio de Deus. Porque se tivesse praticando os princípios de Deus, era manso, humilde, cortado, passivo, bem manso, domínio próprio. Esse é o dom do Espírito. Pessoas odiosas, aborrecidas de Deus, ele vai continuar dizendo aqui. Eu não vou querer passar do horário. Caluniadoras, aborrecidas de Deus, são aborrecidas. Vocês têm ódio de Deus, se iram contra Deus, sendo que ela criou um Deus. Vem tudo isso sobre a vida dela e ela fica com raiva de Deus. Não. Deus o entregou às suas próprias paixões, aos seus próprios desejos. Mudamos. Nós mudamos todos os princípios de Deus. Nós mudamos os princípios de Deus. Jesus tão misericordioso vindo e nos mostrando. E aí Deus fica falando que hoje no culto de manhã, quando eu estava pensando que nós estamos abandonando Deus pelas nossas mulheres, nós abandonamos Deus pelos nossos filhos, para dar prazeres a Ele, para dar gosto a eles, e Deus está lá querendo uma adoração, Deus está lá querendo um louvor, porque eu levantei de manhã, eu devia agradecer, mas eu vou dar louvor ao meu filho. Aí vem no grupo dizendo, deixarai pai, mãe, filho, Deus falando. Irmão, tu serás indesculpável naquele dia. Não terá desculpa. Teu mais credo a criação que é o Criador. Tu mudou a minha verdade por mentira. Deus está falando com a igreja porque Ele tem misericórdia. Ele nos amou tanto. Por que Ele nos amou tanto? Para nos livrar da ira vindoura. Porque a mulher lá no princípio ela deu mais ouvido que a criatura, a cobra, a serpente, do que é o próprio Criador, e por isso ela pagou um preço. Cartos e abrolhos deu na terra. A raça humana continua, e agora mesmo é que está terrível. Não há mais respeito, irreverentes, sem domínios de si, inimigos de Deus, inimigos do bem. Isso que Paulo diz a Timóteo, 2 Timóteo 3. Nos últimos dias, Timóteo, sobrevirão tempos difíceis, é o que nós estamos vendo. Olha só. Olha, pergunta para Deus, Senhor, é isso que o Senhor está falando? Tem alguma coisa a ver? Pergunte. A sociedade que nós estamos vivendo agora está dessa forma? Pergunte para Deus. Se há respeito, se há reverência, pergunte para Deus. E Deus o responde. Olha só. Insolentes. Aí eu pus aqui um pouco de insolentes, porque as outras coisas eu sei. Mas é alguém que é falto com a fé. É alguém que apostatou-se da fé. É alguém que quebrou o pacto da fé.
Alguém que quebrou o prato do princípio, daquele acordo que Deus fez. Adão quebrou-se. Paulo está dizendo, essa raça humana, ela está assim. E sabe o que é o mais duro? É que a gente ainda leva o nome de Deus. É que a gente ainda diz que serve, é que ainda a gente diz que somos servos. Está aqui instantinho dentro da igreja. Se Deus tenha compaixão da tua alma, da tua vida e da minha, como a palavra acontece. Olha aqui. Soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais. Sabe o que é o princípio de Deus? Filho obedecer pai. Era. Papai conversando assim, ó. Eu passar no meio. Princípio de Deus. Papai conversando com alguém ou falar alguma coisa. É verdade. Hoje não. O filho está conversando, o pai arrudeia. E se vir atrapalhar. Paulo dizer que esse tempo aqui, ó. Desobediente aos pais. Namorar, sabe como é? Eu não cheguei nesse tempo, mas me dizia. Gisele está lá, eu estou bem aqui, para saber se queria jogar na pedrinha. Aí quer. Aí já dizia para o outro, ó, vai lá, papai vai dizer que tu vai namorar comigo e tu vai dizer para teu pai. Aí era acordo, o Zé passava a noite todinha no meio. E aí era aquele namoro, até o casamento. Respeito, é assim. Hoje, querido, sai de cima, senão tu reclama. Sai de cima. Tem mais respeito, mais reverência, o princípio de Deus, querido. Isso aqui é o princípio de Deus. Mudou-se tudo. Não sabe mais quem é pai, não sabe mais quem é filho. Desobediente aos pais. Não estão mais sabendo. Verdade. Meu pai ficava no meio de mim, fica com a bronca dele. Os homens que tiveram acordo com Deus, nada mudaram a vida daqueles homens. Isaac, homem de Deus, por mais que ele seguiu Rebeca, nunca mudou a sua aliança com Deus. Jacó teve várias mulheres, nunca mudou a sua aliança com Deus. Nunca mudaram. A gente muda. É só se envolver em alguma coisa, em algum relacionamento, a gente muda. Deus está dizendo, eu sempre ainda estou em primeiro lugar. Eu sempre ainda quero receber o louvor. Eu sempre ainda quero receber a adoração. Eu não passei. Deus ainda quer receber a nossa adoração, o nosso respeito, a nossa reverência. Ele é Deus acima de Deus e acima de tudo. É para Ele, é por meio dele, para Ele são todas as coisas. Temos revelado a sua graça, a sua misericórdia através desse filho. Já que não quisemos enxergar através da criação, veio o filho dizendo ainda vocês têm intimidade. Vocês são filhos agora. E filho respeita pai. Filho segue os princípios que o pai ensina. Deus está falando para a igreja. Se não acatar, ainda Deus se revela do céu contra toda essa impiedade e perversão dos homens. Insensatos, pérfidos, sem afeição natural. Não tem mais afeição por Deus. Não tem mais afeição por aquilo que é santo, por aquilo que é certo. Esqueceram. Isso aqui é o Espírito Santo falando. Sem misericórdia. Não tem mais misericórdia de nada. Jesus disse que o amor ia esfriar. Não tem mais amor de nada. Acabou-se a geração que nós vivemos. Ela está entregue. Ela está entregue. Esta geração que nós estamos vivendo, ela está entregue. Não é a alma que está dizendo. A própria palavra nos mostra. A gente lê ela, nos mostra você ver. Estamos entregues. É uma disposição mental. Fazendo tudo que a gente acha correto. Tudo que a gente acha certo. Isso que nós estamos vendo. Mudar o princípio de Deus. Mudar as coisas de Deus. Ora, conhecedores eles, a sentença, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente a fazem, mas também aprovam os que fazem. Não faço. Não vejo problema também. Faz. Está dizendo aqui os dois lados. Tanto os que fazem como os que aprovam. Você vê as pessoas dizendo, é normal, falando sua vida.
Você não tem o direito de tirar a vida daquela pessoa. É, Jesus. Você não tem direito de espancar, de fazer isso, de fazer aquilo. Mas dizer que está errado, está. Sim, Jesus. Dizer que não está certo, não está. Eu não concordo, certo? Não concordo com o que você está fazendo. É fora dos princípios que eu sigo. Mas não veja normal. Todos sofreram a penalidade. Tanto tais coisas praticam, como se aprovam. É a palavra que está dizendo. Aí Deus se revela do céu contra todo o que é perfeição dos homens. Romanos capítulo 5, 8, lê para nós. Lê. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco. Aqui. Deus prova o seu amor. Não, você está pregando uma ira de Deus nesta manhã. Não, filho. O amor. Deus prova o seu próprio amor, vai. Pelo fato de ter Cristo morrido por nós. Já que ninguém quis saber da criação, da sua mostra grátis, publicada, exposta, manda o filho. Sendo nós ainda pecadores. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Da ira. É isso que o Senhor veio nos livrar. Jesus veio nos livrar da ira, porque da boca do Senhor já está decretada uma destruição sobre toda a terra. Não tem quem desfaça ela. Nos justificou a partir do momento que eu começo a seguir os princípios de Deus, os mandamentos de Deus. Por mais que é duro para mim, carnal, mas Deus está dizendo que é assim que você vai viver, assim que tu vai te comportar. Eu não preciso da sua opinião, tu que precisa da minha. Glória a Deus. Deus fala dessa forma. Quer ser alguém na vida? Quer prosperar espiritualmente em primeiro lugar? Mas ter uma vida também boa nesta terra? É aquele que medita nela dia e noite. Serão como as árvores plantadas junto às correntes das águas. Tem que obedecer, por isso que às vezes a vida está uma bagunça, porque não se obedece, não se submete. Senão vai enfrentar essa que está sendo despejada e vai vir mais. A ira de Deus se revela do céu contra a impiedade e a perversão. Desfizeram a verdade de Deus. Lê só para mim, Miqueias, eu vou terminar, já passei, não passei então. Miqueias, capítulo 2. Oséias 2:8, lê para mim. O que Deus nos dá, o que Deus faz conosco. Oséias 2:8, lê para nós. É o mais ligeiro. Eu? Então fala. Oséias 2:8. Ela, pois, não soube que eu é que lhe dei o trigo, e o vinho e o óleo, e lhe multipliquei a prata e o ouro, que eles usaram para Baal. Certo? Então isso não só isso. É isso que Deus está dizendo para nós. Tudo que vocês têm, é eu que dei para vocês. Deus está dizendo, foi eu que dei o vinho para vocês. Eu que dei o ouro para vocês. Eu que dei a prata para vocês. Eu que dei a vida para vocês. Eu que dou os anos de vida para vocês. Mas vocês não me deram glória. Vocês deram a quem? A Baal. Vocês deram ao mundo. Vocês se contaminaram ao mundo. Vocês não me deram glória. Sabe? As pessoas, elas sabem que é Deus que dá, mas elas não retribuem a Deus. Alguns pregam que tu quer retribuir as mesmas coisas. Não. Não é o dinheiro que tu ganha 100 das 10%. Não é isso. Mas é o fruto dos teus lábios. É glorificar a Deus com o teu povo. É adorar, exaltar, é ser santo como Deus. Mas hoje quem está no centro é o antropocentrismo. É o homem. É isso que imperava lá, o geocentrismo, o heliocentrismo. É o sol, o heliocentrismo. Geocentrismo, a terra. Antropocentrismo é o homem que está no centro do universo. Aí o teocentrismo, Deus no centro, longe. Continua assim mesmo. E a ira de Deus, ela está se revelando.
dia após dia. Então Deus falou com a igreja nesta manhã dessa forma. Tinha algumas coisas mais, mas passei 5 minutos do horário e não vou mais passar. Deus está querendo ressuscitar a sua igreja ao seu princípio, ao seu temor, à sua obediência. Amém? Vamos colocar de pé. Vou fazer uma oração. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, assim foi conforme a tua vontade, Senhor. Que a tua igreja nesta manhã, Senhor, esteja acatado a tua palavra neste lugar. Se alguma coisa, Senhor, saiu do homem, eu peço a ti, que não venha, Senhor, fazer efeito nenhum, mas aquilo que saiu do teu Espírito Santo, venha trabalhar, Senhor. Dar fruto na mente e no coração da tua igreja. Trazer à tua igreja a submissão dos teus princípios. Reconhecer que há um Deus acima de tudo e acima de todos. Há um Deus que continua sendo Deus. Um Deus que não muda e jamais mudará. Continua com a sua palavra, passa o céu e a terra, mas ela continua os teus princípios. É os princípios de Deus. É os princípios de Deus que continuam, Senhor. E nós queremos viver nos teus princípios. Tira o nosso eu. Tira o homem do centro, ó Pai. E tome, Senhor, o controle. Senhor, volte para a tua igreja. Volte para o teu povo, Senhor. Nos traga um padrão, Senhor, moral. Um padrão de cristão, Senhor. Aquilo que o Senhor colocou, estabelecendo no princípio. Aquilo que o Senhor já tinha planejado para o teu povo, ó Pai. Que nós possamos acatar e viver, Pai. É isso que eu peço ao Senhor nesta manhã. E eu peço que o Senhor repreenda toda rapina maligna que queira raptar, Senhor. Isso que o Senhor plantou, Senhor, nessa terra, nesta manhã, neste campo, nesta manhã, Senhor. Que venham ser obediente à tua voz, ser obediente à tua palavra. E a partir de hoje, ó Pai, coisas que ainda não tinham pensado, que venham pensar, meditar, examinar e praticar e viver. É em nome do teu Filho amado, é o que eu peço a ti, não só hoje, mas te agradeço para tudo sempre. Amém e amém. Estendamos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus Pai, sempre esteja conosco, a sua misericórdia e essa